Bastou um lenço esquecido para que o estancieiro percebesse que sua vida inteira fora construída sobre uma mentira. A estância do Cerro Alto se erguia soberana nas terras do Pampa Gaúcho, suas paredes de pedra testemunhando o tempo e as tempestades da guerra. Imponente, sim, mas para o estancieiro Honório Paim, de seus 31 anos, ela carregava a solidão de um homem marcado. Sua honra era conhecida por toda a vizinhança, um farol de retidão em tempos de incerteza. Mas havia uma amargura disfarçada em seu olhar, um peso que só a perda e a desconfiança deixam. Honório era um homem de poucas palavras e muitos pensamentos, e seus silêncios eram tão vastos quanto a própria campina. Foi em uma tarde de céu azul profundo, com o cheiro de terra molhada vindo da garoa da manhã, que Margarida Souto, aos 23 anos, surgiu nos portões do Cerro Alto. Ela era uma prenda de beleza discreta, mas com uma postura orgulhosa que parecia desafiar a fragilidade de sua situação. Fugindo da desestabilização que a guerra trazia a cada recanto, buscava ali um refúgio, um trabalho, um novo começo. No entanto, por trás daquele orgulho, escondia-se a vulnerabilidade de seu medo mais profundo. O receio de que sua origem humilde a tornasse indigna de qualquer amor verdadeiro, de qualquer lugar onde pudesse fincar raízes. Honório a recebeu no alpendre do casarão. Sua cortesia era fria, a de um homem habituado a perdas e a guardar a si mesmo de novas dores. Ele a observou com uma intensidade que a fez prender a respiração, notando não apenas sua beleza quieta, mas a dignidade com que ela se portava, mesmo com a pouca bagagem que carregava. Margarida sentiu o peso daquele olhar perscrutador, uma mistura de fascínio e medo. Cada fibra de seu ser ansiava por provar seu valor, mas temia, em seu íntimo, não estar à altura do que aquele homem parecia esperar. Ou pior, do que ele havia perdido. Nos dias que se seguiram, Margarida dedicou-se a arrumar seu pequeno quarto, modesto, mas limpo, na parte dos fundos do casarão. Suas poucas roupas, algumas recordações de família, tudo era cuidado com o carinho de quem não tem muito. Numa dessas tardes, enquanto dobrava uma velha saia, um lenço de seda escorregou de um bolso escondido, caindo suavemente no chão de tábuas. Honório, que por um acaso do destino passava pela porta aberta, parou. Seu olhar frio se deteve no tecido delicado. Ele se abaixou e o pegou, as pontas dos dedos roçando o bordado. E então o mundo de Honório pareceu rachar ao meio. Ali, no canto do lenço, bordado com linhas finas, estava o brasão que ele conhecia bem demais, que o assombrava em seus pesadelos. Era o distintivo do general Farrapo Aires Moreira, o homem que havia jurado vingança a Honório, o mesmo que ele tinha razões de sobra para temer. O lenço, tão inocente em sua queda, emanava agora uma aura de mentira e traição, e seu sangue gelou. Toda a vida de Honório, construída sobre a honra e a dolorosa memória de perdas, pareceu desmoronar sob o peso de uma nova e terrível suspeita. O lenço com o brasão do general Aires Moreira queimava na mão de Honório, mesmo depois de ele o ter guardado às pressas, escondido sob a camisa. O sangue que gelara em suas veias agora fervia em silêncio. Ele não podia confrontar Margarida diretamente, não ainda. Precisava de respostas, mas a desconfiança, velha e amarga, já se instalara como um veneno. Na manhã seguinte, Honório chamou Margarida à sala grande, onde a luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando a poeira que dançava no ar. Seus olhos, antes frios, agora carregavam uma sombra de acusação que ela não soube decifrar. Ele a questionou sobre sua vida antes de chegar ao Cerro Alto. Diga-me, prenda Margarida, de onde vem? Sua família? Ainda vive naquelas terras? A voz dele era controlada, mas a intensidade do olhar era um peso sobre o peito dela. Margarida sentiu um arrepio. A frieza de Honório a feriu mais do que palavras duras. Ela,
que já lutava contra a sensação de ser indigna, sentiu-se como uma criminosa sob seu escrutínio. Venho de um pequeno rancho perto da fronteira, estancieiro Honório. Meus pais se foram faz tempo. Sou sozinha no mundo, respondeu ela, a voz um fio, mas o queixo erguido. Ele a observou, cada gesto, cada hesitação. Sozinha? Não tem parentes? Amigos que poderiam ter a ajudado? As perguntas picavam, como ferro em brasa. Margarida não entendia a razão de tamanha inquirição. Ela apenas sentiu o estômago apertar, a vergonha de sua solidão e sua origem humilde exposta diante daquele homem poderoso. Aquele olhar parecia dizer que ela não era bem-vinda, que não merecia a paz que buscava. A lembrança veio a Honório como um golpe, rápida e dolorosa. A imagem de sua família, o cheiro de fumaça e pólvora no ataque imperial que levara seus pais e irmãos. A dor da perda ainda era uma ferida aberta. E depois, a outra imagem, a mais cruel, o rosto da mulher que amou, que o seduziu com palavras doces e promessas, e que se revelou uma espiã imperial, infiltrada para destruir tudo o que ele prezava. A traição daquela mulher havia cravado em seu coração uma muralha intransponível contra qualquer outra. Como podia confiar em Margarida, uma estranha, com um lenço daquele homem que jurou vingança em seus pertences? A desconfiança era sua única defesa. Ferida pela frieza e pelas perguntas de Honório, Margarida mergulhou no trabalho da estância com uma dedicação quase febril. Ela queria provar seu valor, mostrar que não era um peso, que merecia o teto e a comida que lhe eram dados. Arrumava, limpava, ajudava na cozinha, sempre atenta, sempre buscando uma tarefa. Ela não sabia do lenço, nem da profundidade da suspeita que corroía Honório. Ignorava a gravidade do brasão bordado e o passado sombrio que ele representava. Ainda assim, mesmo com a aspereza dele, Margarida sentia uma estranha atração por aquele homem rude e justo. Havia algo em seus olhos, uma dor velada que a intrigava e a puxava, mesmo enquanto seu orgulho era pisoteado. Naquela noite, em seus aposentos, Honório tirou o lenço de seda de seu esconderijo. O tecido macio e inofensivo era para ele um mapa para a traição. A raiva pela ameaça do general Aires Moreira misturava-se com a dor da antiga traição e, de forma incômoda, com a atração que sentia por Margarida. Como podia sentir algo por alguém que parecia carregar as cores de seu inimigo? O lenço era um enigma perigoso, uma promessa de dor, e Honório sabia que não teria paz até desvendar cada fio daquela história. A prenda Margarida Souto não era de ficar parada. Mesmo com a dor das palavras não ditas e a desconfiança que sentia no ar, ela se lançou às tarefas da estância do Cerro Alto com a mesma força com que o vento minuano castigava os galpões. Honório, o estancieiro, tinha-lhe dado algumas responsabilidades no armazém e na contabilidade, e Margarida revelou-se mais capaz e inteligente do que ele parecia esperar. Seus dedos ágeis organizavam as prateleiras cheias de charque e farinha. Seus olhos atentos conferiam os livros de contas, achando erros que ninguém antes havia percebido. Trabalhava do nascer ao pôr do sol, sempre sob o olhar vigilante de Honório. Ele aparecia de surpresa, observava de longe e, às vezes, passava por perto, seus passos pesados ecoando no assoalho. Margarida sentia os olhos dele queimando em suas costas, uma mistura de fiscalização e algo mais, algo que ela não sabia nomear. Os primeiros contatos entre eles eram sempre tensos, pontuados por uma formalidade quase sufocante. Honório mantinha-se distante, a mente parecendo sempre ocupada com a gestão da vasta estância, com os rebanhos, ou com as notícias da guerra que chegavam aos pedaços, trazendo mais incerteza. Suas perguntas sobre o trabalho eram diretas, suas respostas curtas. Margarida se esforçava para ser profissional, para não mostrar a ponta de nervosismo que a presença dele sempre lhe causava. Mas a verdade era que a proximidade de Honório
mesmo que ele estivesse a alguns metros de distância, a perturbava. Seu cheiro de tabaco e campo, a imponência de sua figura, a voz grave que parecia capaz de mover montanhas. Tudo nela respondia a ele de uma forma que ela não queria admitir. Por dentro, Margarida sentia o velho medo apertar. Ele me despreza, pensava, enquanto limpava a poeira de um móvel antigo no casarão. Ele me despreza por minha origem humilde, por não ter um nome, uma família que me proteja. As palavras que ele não dizia eram mais pesadas do que qualquer acusação. Ela se via como uma folha seca levada pelo vento, indigna de um lugar, de um lar, de um amor verdadeiro. Nunca serei boa o bastante para ele, nem para qualquer homem que tenha um nome e uma honra a zelar. Sussurrava o medo em seu coração, ecoando a desconfiança que ela sentia no olhar dele. Enquanto isso, Honório, em seus momentos de solidão, remoía a imagem do lenço com o brasão de Aires Moreira. Não posso confiar nela, repetia a si mesmo a voz da experiência e da dor antiga sussurrando em seus ouvidos. O lenço era a prova, um fantasma do passado que ele temia que se materializasse em uma nova traição. Mas por que, então, cada vez que a via, tão dedicada, tão forte, tão linda em sua simplicidade, sentia aquela atração incômoda? Por que o olhar dela, tão puro e ao mesmo tempo tão ferido, o puxava para perto, mesmo quando sua razão gritava para afastá-lo? Era uma luta silenciosa dentro dele, entre a certeza amarga da traição e a inesperada faísca de um sentimento novo, perigoso. Margarida era uma ameaça, mas também era uma chama que começava a derreter o gelo em seu peito, e isso o assustava mais do que a guerra. Margarida Souto não demorou a se acostumar com a rotina da estância do Cerro Alto, mas os olhos dela, agora, viam mais do que o trabalho. A princípio, a desconfiança de Honório a havia fechado, mas o tempo, mesmo que curto, começava a desvendar outras camadas. De longe, ou enquanto ajudava na cozinha, ela começou a observar o estancieiro. Via a dedicação com que ele tratava cada peão, por mais simples que fosse. Sua voz, embora grave, era justa ao dar ordens, e ele nunca pedia de um homem o que ele mesmo não faria. Uma tarde, Margarida o viu ajudar um peão mais velho a consertar uma cerca, suas mãos grandes e fortes trabalhando com paciência. No outro dia, flagrou-o partilhando um pedaço de carne com um cachorro vira-lata que rondava a cozinha. Um brilho de ternura momentânea em seus olhos, antes que a frieza habitual retornasse. Honório era um homem solitário, ela percebia, com um peso invisível sobre os ombros. E esses pequenos atos de bondade faziam Margarida questionar a imagem dura que havia construído dele e a desconfiança que a corroía. Honório, por sua vez, não deixava um movimento de Margarida passar despercebido. Seus olhos, acostumados a perscrutar o horizonte em busca de problemas, agora se fixavam nela, discretamente, enquanto ela se movia pelo casarão ou pelos galpões. Ele notava a resiliência dela, como não se queixava do trabalho árduo, da vida simples. Ela não era uma moça da cidade, frágil e cheia de melindres. Pelo contrário, Margarida lidava com a vida no campo com uma inteligência prática, aprendendo rápido as tarefas e sempre encontrando um jeito de facilitar o dia a dia. Honório, disfarçadamente, puxava conversa com os peões mais antigos, perguntando sobre a prenda nova, tentando pescar alguma informação sobre seu passado, sobre quem eram seus pais, de onde vinha de verdade. Cada resposta era vaga. E isso apenas alimentava sua suspeita, ao mesmo tempo em que a admiração por sua força silenciosa crescia em seu peito, uma batalha entre a razão e o que seus olhos viam. Foi então que a pequena crise se abateu sobre o Cerro Alto. O cavalo baio, o preferido de Honório, amanheceu com a respiração pesada, a febre alta, os olhos turvos. Os peões mais velhos tentavam de tudo,
Mas nada parecia funcionar. O estancieiro, com o rosto franzido pela preocupação, observava o animal, a impotência tomando conta dele. Margarida, que passava por perto, notou a agitação. Sem pensar muito, aproximou-se e, com a voz calma, sugeriu um remédio caseiro que sua mãe costumava usar para animais doentes, uma infusão de ervas amargas e um cataplasma de barro com folhas de arruda. Os peões olharam para ela com desconfiança, mas Honório, em seu desespero, acenou com a cabeça. Margarida, então, com as mãos firmes, preparou o remédio e aplicou no animal. Passaram-se horas tensas, mas lentamente a febre do baio começou a baixar. Honório a observava, os olhos fixos nela, uma mistura de alívio e surpresa. Ela havia demonstrado um conhecimento inesperado, salvando seu cavalo. A muralha de desconfiança em seu coração não desabou, mas uma pequena rachadura se abriu e por ela um fio de luz começou a entrar. O estancieiro sentiu-se impressionado, sim, mas a sombra do lenço ainda pairava, um lembrete amargo de que a aparência podia enganar. Na manhã seguinte, a ronda pelos campos mais distantes da estância do Cerro Alto era urgente. Honório precisava verificar as cercas que davam para o Capão da Cruz, onde os rebanhos costumavam se perder, e conferir as condições das aguadas. Era uma viagem longa e, em tempos de guerra, incerta. De repente, a ideia lhe veio, como um raio em céu azul, levar Margarida. O pretexto? Ela precisava conhecer melhor a vasta propriedade, entender os desafios. Mas, no fundo, a intenção era outra. Honório queria observá-la, vê-la fora do casarão, longe das tarefas domésticas. Ver como se portava na imensidão do Pampa, sob seu olhar vigilante. Margarida, ao ser chamada, sentiu o coração dar um salto. A proposta do estancieiro a surpreendeu. Uma jornada a cavalo ao lado dele, pela vastidão do campo. Aceitou com um aceno, tentando disfarçar a ponta de ansiedade que lhe subia à garganta. Seria mais uma chance de provar seu valor, de mostrar que não era um fardo. Partiram sob um sol tímido. Honório à frente em seu baio já recuperado. Margarida em um pingo ligeiro logo atrás. O silêncio do Pampa era vasto, quebrado apenas pelo trote dos cavalos e o canto de algum pássaro desgarrado. Margarida sentia o cheiro da terra úmida, da grama recém-cortada e o perfume forte de Honório que vinha com o vento, misturado ao cheiro de tabaco e couro. Cada vez que ele virava a cabeça para lhe dar uma instrução, seus olhos se encontravam por um breve segundo e um calor estranho subia-lhe ao rosto. Não demorou para que o tempo mudasse. Nuvens pesadas, escuras como chumbo, começaram a se acumular no horizonte vindo do sul. O vento aumentou, chicoteando a crina dos cavalos. "Vem chuva grossa, prenda. Precisamos achar abrigo", disse Honório, a voz grave, mas com uma urgência que não passou despercebida. Eles se apressaram, buscando por um galpão abandonado que Honório conhecia. Uma velha tapera usada por peões em tempos de lida. Mal chegaram, o céu desabou. Uma chuva torrencial, acompanhada de raios e trovões que faziam a terra tremer. O pequeno galpão era escuro, úmido, e o barulho da água batendo no telhado de barro era ensurdecedor. Lá dentro, a proximidade era inevitável. Os cavalos, assustados, se aninhavam num canto, e Honório e Margarida estavam a poucos passos um do outro. Margarida podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro forte, a imponência que preenchia o espaço. Prendeu a respiração, tentando se controlar. Aquele desconforto era magnético, uma força que a puxava e a assustava ao mesmo tempo. Honório a olhava, seus olhos perscrutando-a na penumbra. "A tempestade é forte. Não vai passar logo", ele disse, mais para si do que para ela. Margarida, vendo o pingo inquieto, aproximou-se do animal, acalmando-o com palavras mansas e um afago na crina. Depois, notou uma fresta no telhado por onde a água escorria, ameaçando molhar os arreios.
Sem hesitar, pegou um saco de estopa que estava no chão e, com a ajuda de um pedaço de pau, conseguiu improvisar uma barreira para desviar a água. Honório observava cada movimento dela. Não havia melindre, apenas uma força prática e um conhecimento silencioso da vida no campo. Ele viu a mulher capaz, a mulher que não se abatia, que não esperava ser protegida, mas agia. A suspeita em seu peito diminuiu um pouco mais, como a chuva lá fora. Quando a tempestade finalmente amainou, deixando para trás um cheiro de terra molhada e um silêncio profundo, Honório e Margarida estavam exaustos, mas a salvo. A luz do sol, tênue, começou a esgueirar-se pelas frestas do galpão. Houve um momento de quietude, um alívio compartilhado. Honório se virou para ela e seus olhos se encontraram. Não havia mais a frieza de antes, nem a acusação muda. Havia gratidão, sim, e um respeito mútuo que florescia da adversidade. Margarida viu por um instante fugaz o homem ferido por trás da armadura, o peso de suas perdas e o cansaço em seu olhar, e ele viu nela não a possível ameaça do lenço, mas uma prenda de rara força e coração. Uma faísca de conexão, silenciosa e profunda, cruzou o olhar de ambos. Foi a primeira fenda na muralha que Honório havia erguido em torno de si, um pequeno brilho de esperança em meio à desconfiança. O sol que antes prometia alívio agora parecia incerto, como o destino daquelas terras. As notícias da guerra, sempre sussurradas de boca em boca pelos peões que vinham da vila, começaram a chegar ao Cerro Alto com mais frequência, mais urgência. Eram histórias de combates, de avanços e recuos, e o nome do general farrapo Aires Moreira surgia em quase todas elas, carregado de um peso que intensificava a paranoia do estancieiro Honório Paim. Honório ouvia os relatos com a mandíbula travada, os olhos fixos em um ponto distante do pampa. Cada menção ao general Aires Moreira era como um punhal em uma ferida antiga, mal cicatrizada. As memórias, que ele tanto se esforçava para enterrar, voltavam com a força de um minuano. Ele se via novamente, um guri, correndo pela estância de sua família, o cheiro de fumaça invadindo o ar, o grito de sua mãe, o desespero de seu pai. O ataque imperial havia levado tudo, destruído seu lar, arrancado sua família de forma brutal. O sangue dos seus derramado, a terra manchada. A dor daquela perda nunca o abandonou, mas como se uma dor não bastasse, veio a outra, mais cruel, mais traiçoeira. Anos depois, já um homem, Honório havia se permitido amar de novo, abrir seu coração ferido para uma mulher que parecia ser a luz em sua escuridão. Ela era bela, falava de amor e companheirismo, e por um tempo ele acreditou, mas tudo era uma farsa. Ela era uma espiã imperial, infiltrada para arrancar informações, para derrubar sua estância e sua honra. A descoberta foi um golpe que o marcou mais fundo que qualquer batalha. A traição daquela mulher havia erguido em seu peito uma muralha intransponível, uma desconfiança que se estendia a todas as mulheres, a todos os sorrisos. Desde então, Honório vivia em guarda, com o coração selado. Um dia, ao lado do capataz mais velho, Honório ouviu o homem falar sobre o general Aires Moreira, a voz carregada de temor. O general Aires é um homem sem piedade e estancieiro. Dizem que ele não esquece uma ofensa. E sua briga com o senhor. É coisa antiga. O capataz balançou a cabeça preocupado. Honório assentiu, o coração apertado. A rixa pessoal entre eles era conhecida. Aires Moreira tinha jurado vingança a ele por razões que poucos compreendiam, mas que Honório sentia na pele. O general era uma ameaça constante, um predador à espreita, e agora o lenço com o brasão dele, encontrado entre os pertences de Margarida, tudo se encaixava na mente atormentada de Honório, como peças de um quebra-cabeça macabro. A conexão que Margarida e ele haviam compartilhado durante a tempestade no galpão,
a admiração por sua força e inteligência. Tudo aquilo murchava sob o peso daquela terrível suspeita. Honório a observava de longe, seus olhos carregados da antiga dor. Ele estava convencido de que Margarida, de alguma forma, estava ligada ao general Aires Moreira. A atração que sentia por ela, forte e inesperada, agora era uma tortura. Sentia-se dilacerado entre o que seu coração pedia e o que sua mente, marcada pela traição, alertava. O medo de ser enganado novamente, de abrir seu peito e ser ferido mais uma vez, era um veneno que o impedia de enxergar a verdade. E Margarida, alheia à tempestade que se formava no coração de Honório, apenas sentia a frieza retornar, uma muralha invisível se erguendo novamente entre eles, sem entender o porquê. Margarida Souto sentia o frio da desconfiança de Honório se instalar novamente, mais pesado que a garoa fria que por vezes caía no Pampa. A gentileza, ainda que breve, que surgira entre eles durante a tempestade no galpão, havia desaparecido, substituída por um olhar distante e uma aspereza em suas palavras. Ela recuou para seu pequeno quarto, as paredes simples parecendo abraçar sua solidão. O coração, já tão acostumado a carregar o peso de sua origem humilde, agora doía com a sensação de não ser boa o bastante, de nunca conseguir fincar raízes em lugar algum. Sentou-se na beira da cama, os olhos presos na pequena caixa de madeira que guardava sob as poucas roupas. Era uma caixinha velha, gasta pelo tempo, um dos poucos pertences que sua mãe lhe havia deixado. Com dedos trêmulos, Margarida abriu a tampa. Lá dentro, além de um terço de madeira e algumas moedas antigas, havia um maço de cartas amareladas, atadas com uma fita de seda desbotada. Eram as cartas de sua mãe, escritas em uma caligrafia elegante que Margarida mal se lembrava. Ela começou a ler, as palavras desvendando um passado que sua mãe sempre guardara às 7 chaves. Fragmentos de sua infância, de uma mãe calada, com um peso no olhar que Margarida agora compreendia. As cartas falavam de sonhos de liberdade, de ideais farrapos, de uma época em que sua mãe, ainda moça, havia acreditado na causa. Mas, entre as linhas, Margarida encontrou a dor da desilusão, o cansaço da guerra, a perda de amigos e a certeza de que aquele caminho não traria a paz que ela tanto ansiava. E foi ali, entre as últimas cartas, que o nome do general Aires Moreira surgiu. Não como um herói, mas como um homem intransigente, que não ouvia razões, que exigia lealdade cega. Sua mãe havia servido sob seu comando por um tempo, mas a crueldade da guerra e a falta de esperança a haviam esmagado. Ela havia desertado, fugido da causa farrapa, carregando consigo não a glória, mas a vergonha e a dor de uma escolha que a marcou para sempre. O lenço, aquele mesmo lenço que Honório havia encontrado, era uma relíquia daquele tempo, um presente que Aires Moreira havia dado a ela em um momento de reconhecimento antes da deserção. Sua mãe o guardara, não por orgulho, mas como um lembrete amargo de um passado que ela tentava esquecer. Margarida sentiu um arrepio. Aquele lenço, que para ela era apenas uma peça antiga, era, na verdade, um fio que a ligava a um passado de dor, um passado que ela não escolhera, mas que agora parecia persegui-la, sem que ela compreendesse a profundidade do elo entre sua mãe e o general Aires Moreira. Enquanto Margarida desvendava os segredos de sua mãe, Honório, em seus aposentos, não conseguia descansar. A imagem do lenço com o brasão de Aires Moreira era uma tortura constante. Ele havia mandado um peão de confiança à vila vizinha, disfarçado, para buscar informações sobre a prenda nova, sobre sua família, seu passado. E o peão retornou com migalhas de verdade, distorcidas pela desconfiança de Honório. Disseram que a mãe dela, faz muitos anos, andou com os farrapos, estancieiro. Dizem que era mulher de coragem, mas depois sumiu do mapa, relatou o peão, sem saber o peso de suas palavras.
Para Honório, aquelas informações eram o que faltava. A mãe de Margarida ligada aos farrapos, ao general Aires Moreira. Tudo se encaixava na moldura de sua dor e traição passadas. Ele não viu a desertora, a mulher desiludida. Viu apenas a confirmação de que Margarida era uma farrapa, uma potencial espiã, uma nova ameaça. A muralha que ele havia erguido após a traição daquela mulher que amou se tornou ainda mais alta, mais impenetrável. A atração que sentia por Margarida era uma fraqueza que ele não podia se permitir. Seu coração estava dividido, mas sua mente, ferida, só conseguia enxergar a sombra da traição. A guerra, antes um ruído distante, agora se aproximava como um trovão que não cessava sobre as terras do Pampa. Notícias vinham com o vento. Um grupo de imperiais fora visto fazendo rondas mais ousadas perto da divisa, suas bandeiras tremulando como avisos. Dias depois, um emissário farrapo, com ares de comando, chegou aos portões do Cerro Alto exigindo suprimentos, gado e grãos para a causa. Honório se viu entre a cruz e a espada. Sua estância, antes um refúgio de paz, agora um ponto de disputa. Ele negou o que pôde, prometeu o mínimo, mas a visita deixou um rastro de preocupação e o lembrete amargo de que a paz era um luxo que não existia mais. A terra parecia prender a respiração sob o peso da incerteza. Naquela tarde, Honório chamou Margarida ao escritório, um cômodo que cheirava a couro e papel velho. Seus olhos, antes apenas distantes, agora carregavam uma intensidade fria que fez o coração de Margarida apertar. Ele não falou do lenço, mas suas palavras eram pontas afiadas, mirando o alvo de sua desconfiança. Prenda Margarida. A guerra se aperta, e nestes tempos não podemos ter dúvidas sobre quem está conosco e quem não está. A voz dele era baixa, controlada, mas a ameaça velada era clara, cortando o ar como uma faca. Diga-me de uma vez por todas, seu coração pende para que lado? Tem algum segredo que eu precise saber? Alguma lealdade que não me contou? Margarida sentiu o ar rarear em seus pulmões. A informação que Honório havia recebido sobre sua mãe, torta e mal compreendida, pesava sobre ela como uma sentença. Suas maiores inseguranças, seu medo de ser sempre a de origem humilde, a indigna, se concretizavam diante daquele homem. As palavras dele não eram apenas perguntas, eram uma acusação. Ela era, para ele, uma possível inimiga, uma traidora. A dor era imensa, rasgando seu peito. Seus olhos marejaram, mas ela manteve o queixo erguido, desafiando a humilhação. Minha lealdade é para com a casa que me acolhe, estancieiro Honório, e meu coração. Meu coração busca apenas um lugar para repousar em paz. Não tenho segredos de má fé, apenas um passado que não escolhi. Ele a estudou, os olhos duros, buscando a verdade em cada tremor de sua voz, em cada piscada. A muralha de desconfiança parecia mais alta do que nunca. Os dias se arrastaram, pesados como chumbo. Honório passava as noites em claro, organizando a defesa da estância, ouvindo os sentinelas, traçando planos. A exaustão, por fim, cobrava seu preço. Certa manhã, Margarida o encontrou na varanda, sentado em um banco de madeira, o rosto pálido, os olhos fundos. Ele parecia mais velho, a armadura de estancieiro forte rachada pela dor e pelo cansaço. Por um breve instante, Honório ergueu o olhar e viu Margarida. Um lampejo de vulnerabilidade cruzou seu rosto, uma dor tão profunda que ela sentiu o próprio coração apertar. Ele abriu a boca, um suspiro pesado como se fosse desabafar, contar-lhe tudo o que o atormentava, a perda, a traição, o peso da solidão. Por um momento, Margarida sentiu uma ponta de esperança, a chance de uma ponte, de uma verdade. Mas, tão rápido quanto veio, o momento se esvaiu.
A muralha se reergueu nos olhos dele. A expressão se fechou novamente, e ele apenas acenou com a cabeça, um gesto de dispensa, como se tivesse se arrependido de quase ceder. Margarida sentiu o coração cair. Aquele vislumbre da dor de Honório a havia tocado profundamente. Ela não era uma espiã, não era uma inimiga. Amava aquela estância, e de uma forma que a assustava, amava aquele homem. Mas ele não a via. Ela se sentia encurralada, dividida entre o passado de sua mãe, que ela mal compreendia em sua totalidade, e um presente onde o homem que a atraía com tanta força a via como uma potencial ameaça. O lenço, o segredo da mãe, a desconfiança de Honório, tudo isso era um nó em sua garganta, um fio de navalha que a prendia entre o desejo de confessar tudo e o medo de ser rejeitada para sempre. Ela não sabia como se libertar, como provar seu valor, sua lealdade, seu amor. O Pampa, antes um lugar de esperança, agora parecia um cerco, e ela, a presa. A paz, que já era um luxo em tempos de guerra, foi quebrada de repente por um pampeiro furioso que desceu sobre a estância do Cerro Alto como um castigo. O céu, antes azul, escureceu em minutos, e um vento uivante começou a açoitar as árvores, levantando poeira e galhos secos. A chuva veio logo em seguida, grossa e impiedosa, castigando os telhados e transformando os pátios em rios de lama. Honório estava nos galpões, ajudando a garantir o gado quando os gritos começaram. Não eram gritos do vento nem do trovão. Eram vozes de homens e o som inconfundível de madeira velha sendo arrombada. Ladrões, desesperados, talvez desertores de alguma tropa, aproveitando o caos da tempestade para saquear o armazém. O estancieiro sentiu o sangue gelar. Margarida, que ajudava na cozinha a fechar as janelas, ouviu o tumulto. Seu coração disparou, mas não houve tempo para o medo. Viu alguns peões mais novos correrem em pânico, e Honório, com a voz de comando, tentar organizar a defesa. Mas eram poucos, e a tempestade dificultava tudo. Ela sabia que precisava fazer algo. Sua mãe, apesar de seu passado, havia-lhe ensinado a ser forte, a não se curvar diante da adversidade. Sem hesitar, Margarida pegou um lampião e um punhado de trapos velhos. Correu para o celeiro, onde sabia que havia alguns machados e ferramentas. Com uma determinação que Honório nunca vira, ela começou a ajudar a barricar as portas menores, orientando os peões mais velhos a reforçar as entradas, enquanto Honório enfrentava os saqueadores na porta principal do armazém. "Estancieiro! Pelo lado do pomar eles estão tentando entrar!" gritou Margarida, a voz surpreendentemente firme contra o barulho do vento e da chuva. Ela havia notado um grupo de homens tentando se esgueirar pela parte de trás, onde a cerca estava mais fraca. Honório, que lutava contra um dos ladrões, virou a cabeça e viu Margarida. Ela não estava parada, não estava assustada. Estava agindo com uma força e uma inteligência que o pegaram de surpresa. Ela apontou para um grupo de peões assustados. "Vocês, peguem as varas! Vamos espantar esses homens!" comandou ela com uma autoridade que parecia inata. Os peões, confusos no início, seguiram-na. Margarida, mesmo em meio à tempestade, moveu-se com agilidade, organizando os poucos homens para criar uma barreira, usando a fúria da natureza a seu favor. Ela jogava pedras, gritava para espantar os cavalos dos ladrões e até mesmo, com coragem, usou um pedaço de madeira para atingir um dos homens que tentava subir a cerca. Um dos peões mais jovens foi atingido por um golpe de um dos saqueadores. Caiu, gemendo de dor, o braço sangrando. Margarida correu até ele, rasgou um pedaço de seu próprio avental e estancou o sangue com firmeza, suas mãos hábeis e calmas, mesmo sob o olhar atento e preocupado de Honório, que agora se aproximava, tendo conseguido afastar os outros ladrões.
A luta foi breve, mas intensa. A tempestade, a bravura inesperada de Margarida e a força de Honório e seus peões acabaram por afastar os invasores, que fugiram na escuridão, levando pouco, mas deixando um rastro de destruição e um medo frio no ar. Quando o último vestígio dos ladrões desapareceu e a tempestade começou a perder força, um silêncio pesado desceu sobre a estância, quebrado apenas pelo gotejar da chuva e a respiração ofegante de todos. Honório se aproximou de Margarida, que ainda cuidava do peão ferido. Seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora a observavam com um misto de espanto e gratidão. Ele se ajoelhou ao lado dela sem dizer uma palavra. Margarida sentiu a proximidade dele, o calor que emanava de seu corpo, e o coração acelerou. Suas mãos quase se tocaram enquanto ela ajustava o curativo. A desconfiança que Honório havia nutrido por tanto tempo começou a se dissipar como a neblina da manhã. Não havia como duvidar da coragem e lealdade daquela mulher. Ela havia lutado ao lado deles, protegendo a estância como se fosse sua. Os olhos de Honório encontraram os dela. Havia uma profundidade naquele olhar que Margarida nunca tinha visto antes. Não era apenas gratidão, era respeito, admiração e algo mais, um brilho de calor que parecia derreter o gelo em seu peito. Ela prendeu a respiração, sentindo a faísca de conexão cruzar o olhar de ambos, forte e inegável. Era a primeira fenda profunda e verdadeira na armadura que Honório havia erguido em torno de seu coração. E por ela, uma luz tímida, mas persistente, começava a entrar. A tempestade havia passado, levando consigo não apenas a fúria da chuva e a ameaça dos ladrões, mas também parte da pesada muralha que Honório Paim havia erguido em torno de seu coração. A estância do Cerro Alto, embora ferida, estava segura, e a bravura de Margarida Souto brilhara como uma estrela na noite escura. Nos dias que se seguiram, uma nova quietude se instalou entre eles, diferente da antiga frieza. Era uma quietude de reconhecimento, de uma ponte que começava a ser construída. Honório agora passava mais tempo perto dela, não com a velha desconfiança, mas com um olhar que parecia buscar, que parecia ver Margarida de verdade. Ele a encontrava na cozinha, no armazém, na varanda, e as conversas, antes pontuadas por instruções secas, tornaram-se mais longas, mais pessoais. Foi em uma noite de céu limpo, com a lua cheia derramando sua luz prateada sobre o pampa e as estrelas cintilando como diamantes, que Honório a chamou. Margarida estava na varanda, sentindo o ar fresco. Ele sentou-se ao lado dela, o silêncio preenchido apenas pelo canto distante dos grilos e o murmúrio suave do vento. "Prenda, Margarida", começou ele, a voz mais baixa e rouca do que o habitual. "Nunca pensei que voltaria a confiar em alguém como confio em ti. Minha vida, ela tem sido de perdas e dor." Margarida prendeu a respiração, sentindo o peso das palavras dele. Honório olhou para o horizonte, seus olhos perdidos nas sombras do passado. "Eu perdi minha família, Margarida. Meus pais, meus irmãos, tudo foi levado em um ataque imperial." A voz dele tremia ligeiramente e Margarida sentiu uma pontada no peito. A dor dele era palpável, crua. "Depois disso eu me fechei. E quando pensei que poderia amar de novo, fui traído. Uma mulher que eu amava me enganou, me usou. Por isso minha desconfiança, minha dureza." Ele não disse o nome dela, não detalhou a traição. Mas Margarida compreendeu. Aquele homem forte, que parecia inabalável, carregava em si feridas profundas, abertas por traições que o marcavam. A mão dele, grande e forte, estava pousada na madeira do banco. Por um instante, o olhar de Honório encontrou o dela. Um pedido silencioso de compreensão, de um alívio que ele não sabia como buscar. Margarida sentiu uma onda de ternura invadi-la, uma necessidade de abraçar aquele homem ferido.
Estancieiro Honório, disse ela, a voz um sussurro. Eu também carrego minhas dores. Desde que me entendo por gente, sinto que não sou boa o bastante, que minha origem humilde me torna indigna de um lugar seguro, de um amor verdadeiro. Meu coração sempre temeu não ser aceito, não ser merecedor de nada que fosse grande e bom. As palavras dela tocaram Honório de uma forma que ele não esperava. Ele a olhou, não mais com a desconfiança que o assombrava, mas com uma nova compreensão. Ele viu a vulnerabilidade por trás da postura orgulhosa dela, a mesma dor de não se sentir suficiente que, de outra forma, ele conhecia bem. O silêncio voltou, mas era diferente. Era um silêncio cúmplice, preenchido por sentimentos não ditos, por uma atração inegável que crescia entre eles como a grama no pampa, depois da chuva. A mão de Honório, ainda no banco, estava tão próxima da dela, que Margarida sentiu a eletricidade daquele quase toque. Ele moveu um dedo e, por um instante, roçou a ponta dos dedos dela. Foi um toque acidental, que durou um segundo a mais, mas que pareceu queimar na pele de Margarida. Ela prendeu a respiração, sentindo o calor se espalhar por todo o seu corpo. Os olhos de Honório, antes tão fechados, agora a encaravam com uma intensidade que fazia o coração de Margarida bater descompassado. Não havia mais a frieza, mas um desejo profundo, um anseio que ela havia refletido nos próprios olhos. Era um olhar que revelava desejos ocultos, promessas silenciosas. Margarida sentia que estava caindo em um abismo de sentimentos que a assustavam e a atraíam ao mesmo tempo. Honório inclinou-se ligeiramente, o cheiro dele, de terra e tabaco, envolvendo-a. A proximidade era quase insuportável, mas Margarida não conseguia se mover. Ela sentia o poder que ele exercia, a força de sua presença, e uma mistura estranha de medo e fascínio a paralisava. O amor, aquele sentimento que ela temia nunca conhecer, começava a florescer ali, sob as estrelas, sobre as ruínas da desconfiança e das dores passadas. Um fogo lento e poderoso que prometia consumir tudo o que eles haviam sido antes. Os dias que se seguiram à tempestade trouxeram uma nova luz para a estância do Cerro Alto. Uma luz que parecia aquecer não só a terra, mas também o coração de Honório Paim. A muralha de desconfiança que ele carregava havia cedido, e no lugar da frieza surgia uma proximidade que Margarida jamais pensou ser possível. Honório e ela passaram a compartilhar mais do que a rotina de trabalho. Compartilhavam a vida na estância. Ele a procurava para consultar sobre os assuntos do campo, sobre a venda do gado, sobre os suprimentos necessários. A voz dele, antes tão cheia de ordens, agora pedia opiniões, valorizando a inteligência e a visão prática de Margarida. Ela o acompanhava em rondas pelos campos, sentindo o vento no rosto e as palavras dele, que falavam das complexidades da guerra, das esperanças de paz que pareciam distantes, mas que ele ainda acalentava em seu peito. Margarida ouvia com atenção, os olhos fixos nele, absorvendo cada gesto, cada suspiro que revelava o homem por trás do estancieiro. A cada dia, o amor de Margarida por Honório crescia, profundo e silencioso, como as raízes de uma árvore antiga. Ele era o porto seguro que ela sempre buscou, o homem que, apesar de suas próprias dores, a valorizava. Seu toque, antes acidental, agora buscava o dela com uma naturalidade que a fazia suspirar. Um olhar mais demorado, um sorriso discreto, a certeza de que ele estava ali, ao lado dela, era tudo o que ela precisava. No entanto, uma sombra ainda pairava sobre seu coração. O lenço com o brasão de Aires Moreira, o segredo da mãe, tudo isso era uma barreira não dita, um peso que ela carregava sozinha. A verdade, que jazia em suas memórias e nas cartas antigas, era como uma faca de dois gumes. Margarida temia que,
Se Honório soubesse de toda a história, aquela ponte frágil de confiança que eles haviam construído com tanto esforço desmoronasse. O medo de ser rejeitada, de vê-lo voltar à frieza da desconfiança, era quase insuportável. Honório, por sua vez, sentia-se um homem novo. A dor da traição antiga parecia, enfim, recuar, diminuir de tamanho diante da presença de Margarida. Ele a amava. Seu coração já a havia escolhido e cada dia ao lado dela apenas confirmava essa certeza. Contudo, sua mente, ainda que mais leve, não estava totalmente em paz. Ele se pegava pensando no lenço, no brasão de Aires Moreira. A desconfiança que ele sentira no início, aquela certeza de que Margarida era uma espiã, havia se desfeito como fumaça na manhã. Mas ainda havia um pedaço do quebra-cabeça que faltava. Por que o lenço? Por que o brasão do homem que jurou vingança a ele? Margarida não havia falado sobre isso, e Honório, agora que a amava, não queria que a verdade fosse um estorvo. Ele sentia que havia mais em sua história, algo que ela ainda guardava, e que ele precisava entender. Não por desconfiança, mas por querer conhecer cada pedada da mulher que havia curado seu coração. Era como se seu amor o impulsionasse a buscar a verdade plena, a última peça para que a sombra do passado se dissipasse de vez. Ele sentia que a resposta, qualquer que fosse, não mudaria seus sentimentos, mas a ausência dela era um nó que ele ainda precisava desatar. A necessidade de vender parte do gado e de buscar suprimentos essenciais na vila mais próxima, antes que o inverno apertasse de vez, fez Honório Paim planejar uma viagem longa e perigosa. As estradas do Pampa estavam instáveis, com a guerra deixando seu rastro de perigo em cada curva. Ele sabia que seria uma jornada para homens, mas algo havia mudado em seu peito. Margarida, agora, era mais que uma moradora da estância, era parte de seu coração. Honório se aproximou dela na cozinha, onde Margarida preparava o chimarrão da manhã. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, não havia desconfiança, mas um pedido silencioso. Margarida, preciso ir à vila de São Borja. É uma viagem de alguns dias e as estradas não são seguras. Margarida sentiu um arrepio. A preocupação com a segurança dele apertou seu peito. O senhor irá sozinho, estancieiro? Honório hesitou, e Margarida viu a luta em seu olhar. Levarei alguns peões, mas eu queria que viesse também, para me ajudar com as contas, com a escolha dos suprimentos. Margarida sentiu o coração dar um salto. Ele a queria por perto, confiava nela. Eu irei, estancieiro. Minha lealdade é para com esta casa e para com o Senhor. Partiram sob um céu cinzento, a promessa de chuva no ar. Honório e Margarida iam à frente, seguidos por 2 peões fiéis e a tropa de gado. O silêncio do Pampa era vasto, mas a proximidade dos dois era um calor que afastava o frio. Margarida sentia o olhar de Honório sobre ela, não mais de desconfiança, mas de proteção e carinho. Ela, por sua vez, observava cada movimento dele, a força com que guiava os cavalos, a seriedade de seu rosto. A viagem seguiu seu curso por 2 dias, com os perigos da guerra espreitando em cada palmo de terra. Em uma tarde, ao atravessarem um matagal denso, o silêncio foi quebrado por gritos e o som de tiros. Uma emboscada. Ladrões de gado, ou talvez algum grupo desgarrado da guerra, surgiram das árvores, montados em seus cavalos, prontos para atacar. Honório reagiu com a rapidez de um raio. Ele gritou ordens aos peões, sacou seu revólver e se posicionou para proteger Margarida. «Fique perto de mim, Margarida», comandou ele, a voz grave, mas firme. Margarida não se intimidou. Ela se manteve ao lado de Honório, seus olhos fixos nos inimigos, pronta para ajudar. Enquanto Honório e os peões trocavam tiros com os ladrões, um deles tentou se aproximar de Margarida, visando seu cavalo. Honório, vendo a ameaça, atirou, mas o ladrão continuou avançando.
Sem pensar, Margarida pegou uma faca que usava para cortar ervas e a arremessou com força, atingindo o braço do homem. Ele gritou e recuou, assustado. Honório a olhou, uma mistura de alívio e surpresa em seu rosto. Juntos, e com a ajuda dos peões, conseguiram afastar os ladrões, que fugiram pela mata, deixando para trás o silêncio e o cheiro de pólvora. Exaustos, mas a salvo, continuaram a jornada. À noite, sob um céu coalhado de estrelas que brilhavam com uma intensidade rara, Honório e Margarida se sentaram perto da fogueira. Os peões um pouco mais afastados. O perigo os havia aproximado de uma forma irreversível. Honório se virou para ela, os olhos marejados de uma emoção profunda. Você é a mulher mais corajosa que já conheci, Margarida. Salvou a mim, salvou o gado. Salvou a todos nós. Margarida sentiu o calor subir ao rosto. A mão de Honório buscou a dela e dessa vez o toque não foi acidental. Ele segurou com firmeza, um gesto de posse e carinho. Eu faria qualquer coisa por esta estância, estancieiro Honório. E por você. O olhar dele se intensificou, a luz da fogueira dançando em seus olhos. A respiração de Margarida se suspendeu, sentindo a força de seus sentimentos. Honório se inclinou e ela soube o que viria. O beijo foi lento, profundo, carregado de todo o amor que havia crescido entre eles, de toda a dor superada, de todas as promessas silenciosas. Sob a vastidão do pampa estrelado, aquele beijo selou a união de seus corações, tornando seus sentimentos irreversíveis. Eles pertenciam um ao outro. Contudo, mesmo em meio à doçura daquele momento, uma sombra teimava em se manter. A lembrança do general Aires Moreira, o mistério do lenço, tudo isso pairava como uma nuvem escura no horizonte, um segredo que Margarida ainda guardava no peito, prestes a explodir e testar a força daquele amor recém-descoberto. O pampa era vasto, mas os segredos, por mais bem guardados, sempre encontravam um caminho para a luz. A notícia do fandango na vila vizinha correu à estância do Cerro Alto como um sussurro de esperança em meio aos tempos difíceis. Era um convite para celebrar uma pequena vitória farrapa, ou talvez apenas uma desculpa para o povo se encontrar, dançar e esquecer, por umas horas, o peso da guerra. Honório Paim, com o coração agora mais leve e os olhos cheios de um brilho novo, decidiu que iriam. Ele e Margarida, agora assumidamente um casal, buscando um momento de normalidade, uma pequena fatia de alegria. Margarida se arrumou com um cuidado especial. Seu vestido de prenda, de cor azul forte, simples mas elegante, caía com leveza. Nos cabelos escuros, uma flor do campo colhida por Honório era o único enfeite. Ao descer a escadaria do casarão, sentiu o olhar dele. Honório estava impecável em sua pilcha de estancieiro, mas eram seus olhos, cheios de orgulho e amor, que a faziam sentir-se a mulher mais linda do mundo. Seu coração batia apressado, uma mistura de alegria e uma ponta de nervosismo pela saída pública. A vila fervilhava de gente. O salão do fandango estava enfeitado com bandeirinhas e luzes de lampião, e a música de gaita e violão já convidava para a dança. Ao entrarem, Margarida sentiu os olhares curiosos sobre eles. Muitos a conheciam como a prenda que havia chegado sozinha, e agora a viam ao lado do estancieiro Honório, forte e respeitado. Ela caminhou com o queixo erguido, a mão de Honório firme na sua, sentindo a admiração de todos. Ele a observava, um sorriso discreto nos lábios, e Margarida sentiu um ciúme bom emanar dele, a certeza de que pertencia àquele homem. A música acelerou, e os casais rodopiavam pelo salão. Honório a convidou para a dança, e Margarida se entregou ao ritmo, seus olhos fixos nos dele. A proximidade de seus corpos, o toque de suas mãos, a respiração dele perto de seu rosto, tudo era como um sonho. Ela riu, um riso leve e feliz, sentindo-se, pela primeira vez na vida,
completa e digna de todo aquele amor. Honório a guiava com uma segurança que a fazia confiar cegamente, sentindo a força e o poder que ele exercia, não com dominação, mas com carinho. De repente, no auge da festa, a música parou. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortando a alegria como uma faca. Todos os olhos se voltaram para a porta do salão. Ali, imponente e ameaçador, estava o general Farrapo Aires Moreira. Seus olhos escuros e frios varreram o salão e se fixaram em Margarida. Um arrepio subiu pela espinha dela, um pressentimento terrível. O general caminhou lentamente até o centro do salão, seus passos ecoando no assoalho. Ele parou a poucos metros de Honório e Margarida. O olhar de Aires Moreira era de posse, um brilho perigoso em seus olhos. "Boa noite a todos", disse ele, a voz grave e forte que calou qualquer murmúrio. "Vejo que a celebração está animada, e vejo também que a filha da Farrapa está entre nós." Margarida sentiu o sangue gelar. A filha da Farrapa, o segredo de sua mãe, o lenço. Tudo veio à tona com as palavras dele. Honório apertou a mão dela, mas seus olhos estavam fixos no general, uma faísca de raiva acendendo. "Margarida Souto", continuou Aires Moreira, ignorando Honório, seus olhos ainda presos nela. "Seu lugar não é aqui, em braços alheios. Você tem um papel a desempenhar na causa Farrapa. Sua mãe prometeu sua lealdade. Você é um elo vital e eu vim para reivindicá-la. Você virá comigo." As palavras do general caíram sobre Honório como uma avalanche. O lenço com o brasão de Aires Moreira, a desconfiança inicial que o atormentara, as sombras de sua própria traição passada, tudo ressurgiu em sua mente com a força de um pesadelo. A revelação pública do general, as palavras "filha da Farrapa", prometeu sua lealdade, reivindicá-la, fizeram seu sangue gelar novamente. Honório sentiu o mundo girar, a alegria do fandango se transformando em um amargo pressentimento de que sua vida inteira fora, mais uma vez, construída sobre uma mentira. Seu coração, que mal havia se curado, parecia se partir em 1000 pedaços. A tensão no salão do fandango era palpável, mais densa que a fumaça do fogão, a lenha em dia frio. O general Farrapo Aires Moreira permanecia parado, um vulto imponente que parecia sugar toda a alegria do ambiente. Seus olhos, antes fixos em Margarida, agora se voltaram para Honório, um sorriso irônico brincando em seus lábios. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. Margarida sentiu o aperto da mão de Honório na sua, um sinal de proteção, mas também de uma confusão que ela percebia nele. "Boa gente, e você?" "Estancieiro Paim", começou Aires Moreira, sua voz grave ecoando pelo salão, fazendo os presentes prenderem a respiração. "Parece que não sabe a joia que tem em mãos. Margarida Souto não é apenas uma prenda linda. Ela é filha de uma farrapa de respeito. Uma mulher que por um tempo serviu à nossa causa com coragem." As palavras do general caíam como pedras sobre Margarida, expondo seu passado, o segredo de sua mãe para todos ouvirem. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, o medo de que Honório a olhasse com a antiga desconfiança novamente. Honório, ao seu lado, parecia petrificado. O lenço, a traição que o marcara, as palavras de Aires Moreira, filha de Farrapa, tudo se misturava em sua mente como um pesadelo. Seu coração, que mal havia se curado, parecia se partir em 1000 pedaços, a dor da antiga ferida reabrindo-se com força total. Aires Moreira continuou, agora com um tom mais incisivo, seu olhar de volta para Margarida. "E não é só isso. Sua mãe, Margarida, portava com orgulho o brasão de nossa causa. Um lenço que ela recebeu de minhas próprias mãos. Um símbolo de lealdade. E eu sei que esse lenço, esse símbolo, ainda está contigo. Não negue." Margarida sentiu o ar rarear em seus pulmões. O general sabia do lenço. E agora, Honório também.
Ela sentiu o olhar dele sobre ela, e a dor em seu peito era quase insuportável. Era como se todas as suas inseguranças, todos os seus medos de ser indigna, se concretizassem naquele momento. Sua mãe prometeu sua lealdade à causa, e você, filha, tem um papel a desempenhar. Você é um elo vital. Aires Moreira estendeu a mão para Margarida, um gesto de comando que fez o sangue dela gelar. Você virá comigo, Margarida. Seu lugar é ao lado dos que lutam pela liberdade do Rio Grande. Margarida sentiu o corpo tremer, mas encontrou um fiapo de força. Ela não podia deixar que sua mãe fosse lembrada apenas como uma farrapa cega. Ela não podia deixar que Honório pensasse que ela o havia enganado. General Aires, a voz de Margarida, embora embargada, ecoou pelo salão. Minha mãe, ela foi uma farrapa, sim, mas ela desertou. Ela se desiludiu com a guerra, com a crueldade. Ela não era uma agente, general. Ela buscou a paz. E eu não escolhi esse passado. Eu não sou uma peça em seu jogo. Suas palavras, desesperadas e verdadeiras, mal foram ouvidas pelos sussurros que se espalhavam pelo salão. Honório ainda estava em choque, seu rosto pálido, a dor da traição antiga, lutando contra o amor avassalador que sentia por Margarida. Ele a olhava, e ela viu a dúvida em seus olhos, a sombra do passado retornando. O coração de Margarida se partiu. Ele não acreditava nela. Aires Moreira riu, um som seco e desdenhoso. Deserção, uma palavra para covardia, mas o sangue fala mais alto, prenda. E quanto ao estancieiro Paim, ele que já foi enganado por uma espiã, não é mesmo? O que ele sabe sobre lealdade? Como pode confiar em alguém que carrega o brasão de seu inimigo? As palavras de Aires Moreira, como um golpe final, atingiram Honório em cheio. O passado, a dor, a traição. Era tudo verdade. Mas ao olhar para Margarida, para seus olhos marejados, para a dignidade com que ela tentava se defender, algo se quebrou dentro dele. A imagem do lenço se esvaiu, e no lugar surgiu a imagem da prenda corajosa que o ajudou na tempestade, que o salvou dos ladrões, que curou seu coração ferido. O amor que ele sentia por ela era maior que qualquer medo, qualquer traição passada. Honório deu um passo à frente, soltando a mão de Margarida, mas não para se afastar. Era para se posicionar, firme, entre ela e o general. Seus olhos, antes cheios de dor, agora ardiam com uma determinação inabalável. Ele encarou Aires Moreira, a voz grave e forte que silenciou o salão. General Aires, disse Honório, cada palavra pesando como chumbo. A lealdade de Margarida não é para um brasão velho, nem para causas que ela não escolheu. A lealdade dela é para com a verdade, para com o coração dela. E o coração dela, general, escolheu esta estância, escolheu a mim. Aires Moreira estreitou os olhos, surpreso pela ousadia de Honório. Ela não é sua, general. Ela não é uma moeda de troca, nem uma peça em seu jogo. Ela é uma mulher livre. E eu, de Honório Paim, a amo, e declaro aqui e agora diante de todos que ela é minha prenda, minha mulher. E ninguém, general Aires, ninguém a levará daqui contra a vontade dela. O desafio estava lançado. A voz de Honório ecoava pelo salão, cada sílaba carregada de amor e de uma coragem que Margarida nunca tinha visto. Ela o olhava, o coração batendo com uma mistura de pavor e uma alegria avassaladora. Ele havia escolhido ela. Ele havia a defendido. E naquele momento, diante de todos, Honório Paim não estava apenas defendendo Margarida. Ele estava finalmente curando a si mesmo, quebrando as correntes do passado e escolhendo um novo caminho para o seu coração. O salão do fandango permaneceu em um silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante dos presentes.
O desafio de Honório Paim, forte e inabalável, pairava no ar como um trovão distante. General Aires Moreira, surpreso pela ousadia e pela convicção do estancieiro, estreitou os olhos. A voz de Honório havia silenciado não apenas o general, mas a dúvida que começava a corroer alguns corações. General Aires, Honório repetiu, dando mais um passo à frente. Sua figura imponente agora entre Margarida e o homem que ousava reivindicá-la. A honra de Margarida Souto não é sua para questionar, nem dela para se envergonhar. Ela é filha de uma mulher que buscou a paz, não a guerra sem fim. E se sua mãe um dia ergueu um brasão, foi por uma esperança que, como tantos outros, se desfez na crueldade dos campos de batalha. Ela não é sua moeda, nem um elo para sua causa, mas sim uma mulher de coração limpo e livre. Honório virou-se ligeiramente para o público, seus olhos varrendo os rostos curiosos e apreensivos. O general Aires me conhece, sabe da minha dor, da minha desconfiança. Mas esta prenda aqui, esta mulher, me mostrou que a verdade é mais forte que qualquer mentira. Ela me salvou, me defendeu e me ensinou que o amor pode curar as feridas mais profundas. Ela não tem segredos de má-fé, apenas um passado que a marcou, mas não a corrompeu. E eu, Honório Paim, juro pela minha honra que confio nela mais do que em minha própria vida. As palavras de Honório caíram como um bálsamo sobre o coração de Margarida. Suas inseguranças, seus medos de ser indigna, começaram a se dissipar. Ele a havia defendido não com armas, mas com a força inabalável de seu amor e convicção, expondo a manipulação de Aires para todos verem. Ela o olhou, os olhos marejados de gratidão e um amor tão intenso que a fez tremer. O general Aires Moreira percebeu que havia perdido. A autoridade de Honório, a convicção em sua voz, a verdade que ele defendia eram mais poderosas do que qualquer ameaça. Sua tentativa de usar Margarida como moeda política havia falhado. O silêncio do salão, antes de expectativa, agora era de aprovação para o estancieiro. Com um rosnado de raiva contida, Aires Moreira recuou. Seus olhos, antes cheios de triunfo, agora carregavam uma derrota amarga. Que seja, estancieiro Paim, mas saiba que a guerra não perdoa os que se esquecem da causa. Este não é o fim. Sua voz era uma ameaça sussurrada, mas ele se virou e, com a mesma imponência com que havia entrado, deixou o salão, seus passos ecoando na porta que se fechava. A tensão se desfez como um nó apertado, e um murmúrio de alívio preencheu o ambiente. Margarida sentiu um calor no peito. A defesa inabalável de Honório havia curado a dor de sua exposição. Ela sabia que ele havia escolhido acreditar nela. Agora era sua vez de abrir o coração por completo. Honório se virou para ela, seus olhos profundos, buscando respostas, mas não com a antiga desconfiança, e sim com um desejo de entender. Honório, Margarida começou, a voz um fio, mas firme, enquanto os outros casais, lentamente, voltavam à dança, como se o pesadelo tivesse sido apenas um sonho ruim. Preciso lhe contar tudo. O lenço, ele pertencia à minha mãe. Ela foi uma farrapa, sim, mas não por escolha, e sim por necessidade, em tempos tão difíceis. Ela serviu sob o comando do general Aires, mas viu a crueldade da guerra, a desilusão da causa. Margarida tirou um momento para respirar, sentindo a mão de Honório apertar a sua em um gesto de apoio silencioso. Ela desertou Honório, abandonou a causa farrapa, não por traição, mas por desespero, buscando a paz que nunca encontrou. O lenço, aquele com o brasão de Aires Moreira, foi um presente que ele lhe deu em um tempo de reconhecimento. Minha mãe o guardou, não como um símbolo de lealdade, mas como um lembrete amargo de um passado doloroso, de uma vida que ela tentou, em vão, deixar para trás. Ela o deixou para mim como uma herança, uma lembrança de quem ela foi.
mas nunca como um sinal de que eu devesse seguir o mesmo caminho. Eu não sabia o que ele significava para você, para ele. Honório ouviu cada palavra de Margarida, a mente processando a verdade. O peso que ele carregara por tanto tempo, a dor da desconfiança, a imagem da traição, tudo começou a se desmanchar. Ele viu a inocência dela, a dor de sua mãe, a crueldade da guerra que havia marcado a todos. A verdade, finalmente revelada, era libertadora. Ele a puxou para perto, os olhos marejados de emoção. Margarida, ele sussurrou, a voz embargada, perdoa-me. Perdoa-me por minha cegueira, por minha desconfiança. Minha dor passada me impediu de ver a verdade em teus olhos, a pureza em teu coração. Fui um tolo em duvidar de ti. Margarida sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas de alívio e amor. Ela o abraçou com toda a força que tinha, sentindo-se pela primeira vez na vida completamente digna, completamente amada. Eu te amo, Honório Paim, ela disse, a voz abafada contra o ombro dele. Eu te amo. Honório a apertou ainda mais, o cheiro dela de flor do campo e esperança preenchendo seus sentidos. O casal se separou, seus olhos se encontrando em um mar de compreensão e um amor que havia superado a dor e a mentira. As sombras do passado se dissiparam e o futuro agora parecia um pampa vasto e verdejante, pronto para ser construído sobre a verdade plena e o amor inabalável que finalmente os unia. A guerra, que por tantos anos havia sido a sombra escura sobre o Rio Grande, finalmente encontrou seu fim. A paz de Poncho Verde se espalhou pelo pampa como a chuva benfazeja depois da seca, trazendo consigo a promessa de um novo tempo. As notícias chegaram à estância do Cerro Alto em um dia de sol brando, e com elas a esperança floresceu nos corações cansados. Lentamente, a vida começou a retornar à normalidade, os cavalos pastando em paz, os peões cantando velhas canções enquanto trabalhavam, a fumaça das chaminés subindo livre para o céu. Passaram-se alguns anos desde aquele fandango agitado, desde o dia em que Honório Paim, com a força de seu amor, havia defendido Margarida. Agora, eles eram marido e mulher, unidos não apenas por um laço de papel, mas por uma paixão que havia florescido sobre as ruínas do medo e da desconfiança. Margarida, antes a prenda que temia sua origem, era agora a senhora do Cerro Alto, uma estancieira forte e amada que administrava a casa e a fazenda ao lado de Honório. A felicidade morava em seus olhos e em seus braços, um filho pequeno, com os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe, enchia os dias de alegria e esperança. Honório, por sua vez, havia encontrado a paz. Seu olhar, antes marcado pela amargura, agora carregava a serenidade de um homem completo, que havia curado suas feridas e construído um novo futuro. O lenço com o brasão do general Aires Moreira, que um dia fora motivo de tanta dor e desconfiança, era agora uma relíquia guardada com carinho em uma pequena caixa de madeira no quarto do casal. Margarida, às vezes, o pegava, sentindo o tecido macio entre os dedos. Não havia mais dor, nem medo, apenas a lembrança de uma jornada difícil, de um passado que ela não escolheu, mas que a havia levado até Honório, até o amor verdadeiro. Era um lembrete silencioso de como a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia sido o caminho para a liberdade de seus corações. Certa tarde, enquanto observavam o filho brincar no pátio, Honório e Margarida estavam sentados na varanda do casarão, as mãos entrelaçadas. Quem diria, Margarida? Disse Honório, a voz suave, seus olhos fixos na mulher que amava, que um simples lenço traria tanta perturbação e depois tanta verdade. Margarida sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. A verdade sempre encontra um caminho, meu amor. Por mais que doesse, por mais que eu temesse, ela foi necessária.
Ela derrubou as barreiras que nos separavam, as muralhas que você construiu em seu coração. Honório apertou a mão dela. Sim, eu vivia em uma mentira, preso às dores do passado, à traição que me marcou. Mas você, Margarida, com sua força e seu amor, me ensinou a confiar novamente. Você curou meu trauma, me mostrou um novo caminho. Um caminho de verdade e de um amor que eu jamais imaginei ser possível. Margarida ergueu o rosto e seus olhos, cheios de emoção, encontraram os dele. E você, Honório, me mostrou que minha origem não me torna indigna, que meu passado não me define, que o amor verdadeiro nos aceita por inteiro, com todas as nossas histórias. Juntos, superamos o medo e a mentira. O sol começava a se despedir no horizonte, pintando o pampa de tons alaranjados e roxos. A imensidão verdejante se estendia à frente da estância do Cerro Alto, agora próspera e em paz. O riso do filho pequeno ecoava no ar, um som que preenchia o casarão de vida. Honório e Margarida, abraçados na varanda, observavam a beleza do fim de tarde. A estância florescia, assim como o amor deles. Era um símbolo vivo de que, mesmo em tempos de guerra e de dor, a verdade e a confiança podiam construir um futuro de paz e felicidade. Honório beijou os cabelos de Margarida, sentindo o perfume de flor do campo que ela trazia. Ela se aninhou mais em seus braços. A promessa de uma manhã juntos, sem medos, sem segredos, selada na imensidão daquele pampa gaúcho. A vida, enfim, havia-lhes entregado a mais bela das recompensas, um amor verdadeiro, forte como a terra e duradouro como o tempo. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.